É a Que era numa parte tela de de título, né? Dos planos. como é que é seu bet, como é que funciona no seu bet, Uhum. próximos passos do seu bet, alguma coisa assim. É, a gente terminou na parte de diferenciais dentro do SOC. Eu tenho aqui anotado. Como a Silbet consegue apoiar, então? Isso. Exato. Uhum. Tá. Vou compartilhar minha tela aqui. Só tirar um pouco de coisa dessa tela aqui antes. Pronto. Quando chegar minha tela, me avisem. Pegou. Acho que era essa daqui, né? A gente parou aqui. Isso, a gente viu É, até o não, slide esse já 18 passou, ali. já. É. É, por ali que A tu gente viu. tava 20, Acho A que é então. gente slide parou 21 que a nesse Diferencial, gente outro aqui. parou. diferenciais. Isso, quais são Isso. os planos do seu bet? Exato. Eu sabia que tinha sido um de título. Eu Beleza. sei que tinha seu bet, agora qual que era? Vamos lá. Bem, a gente então viu aqui para trás a questão do SOC, né? Esse próximo aqui, quais são os planos, né? Como é que está organizado ali quanto a funcionalidades. Aqui para trás a gente viu de forma genérica, digamos assim, a estrutura do SOC, as possibilidades, né, de entregas do SOC, principalmente as integrações possíveis também. Vocês vão ver que agora ali na parte de planos, ele tem já algumas integrações sendo citadas. Né? Então este aqui, onde a gente parou, o próximo slide eram os 3 tiers, ou os 3 planos que nós temos base do SOC. A gente tem ali o Foundation, o Strategy e o Complete. As funcionalidades As funcionalidades aqui, até não sei se eu cheguei a comentar para vocês que esse negócio de cibersegurança tem cores. Blue Team, Red Team, Purple Team, essas coisas assim. Quando a gente fala de Blue Team, é o time que defende, ou o time que monitora, né? É o time que está ali olhando as questões ali do que está acontecendo quanto a vulnerabilidades e ataques no ambiente. Então, o Foundation, quando a gente fala aqui de monitoramento 24/7, se a gente escutar também no mercado falando de Blue Team, é exatamente esse time aqui que cuida, né, o que faz a defesa, por assim dizer. Né? O Então a Gabriel é mais gente tem, tático, então? Perdão. ele é um time que ele não faz ações ofensivas, né? Tá. Ele faz apenas ações defensivas. Então, por exemplo, assim, ele está ali olhando o monitoramento da empresa, dos Uhum. ativos, servidores, aplicações, o que for, né? E ele está em busca de anomalias, de coisas que indiquem, por exemplo, que ele está sofrendo algum nível de ataque ou que tem alguma vulnerabilidade ativa no ambiente, né? E ele vai atuar para remediar isto, com Uhum. base num playbook, né? Um playbook é praticamente um roteiro do que ele deve fazer diante daquilo. Aliás, Entendi. playbook não, caso de uso. Aqui é que é roteiro homologado, playbook, caso de uso, é tudo basicamente a mesma coisa. Um roteiro que ele segue para tomar algum tipo de ação. E esses casos de uso, eles podem também ser automatizados. Tá? Uhum. Então, vou explicar um pouquinho. Beleza. E por que até eu já digo dessa questão de Blue Team e Red Team? Né? Primeiro, é a questão de vocabulário. Né? Blue Team é normal, né? O pessoal, eu quero só que Blue Team. Né? É o 24/7 que monitora, só defende. Vejam que aqui, ó, embaixo, no add-ons aqui, não está vinculado a nenhum plano, tem exercícios de Red Team. São exercícios de ataque. São exercícios como se fosse um pen test, né? Só que são colocados de uma forma periódica. Então, volta e meia, eu tenho um time ofensivo exercitando ataques contra a estrutura que eu estou protegendo, para exatamente me mostrar mais pelo perfil de atacante se existe algo a ser explorado ou não.
tá? Então, só isso. E daí tem ali, eu falei de mais uma cor, que é o Purple Team, que é o azul mais o vermelho fica púrpura, né? Fica um roxo, né? E ele é um time híbrido, então tanto defensivo como ofensivo. Não é o nosso caso aqui, ou é um ou é outro. Então a gente tem ali o monitoramento 24/7, também se ouvirem por Blue Team, é isso aqui também. Implementação de casos de usos. Os casos de uso são ali as automações ou também os roteiros, né, do que deve ser executado por esse time diante de algum nível de cenário. Isso daqui é muito normal na parte ali de XDR que eu comentei, né, que é a parte de resposta estendida a incidentes de segurança. Onde eu dei um exemplo, acho que na semana passada, eu estou viajando e tive semana retrasada, né? Tive um acesso indevido, por exemplo, com o meu login lá da África do Sul, do Japão, algum lugar assim que não tem nenhum vínculo ou eu não tenho histórico de acesso, né? Um caso de uso pode ser o bloqueio imediato da minha conta, né? Pode ser Gabriel.Pedroso, não funciona mais. Se ele quiser ter acesso, ele tem que entrar em contato com o SOC ou com o Helpdesk e trocar sua senha. Essa é uma possibilidade. E existem outros casos de uso que são manuais, né, que o analista ele tem um roteiro do que fazer e ele executa aquele roteiro. Claro que o quanto mais automatizado, melhor, porque muitas vezes nesse meio tempo entre detectar e responder àquilo, pode ter ali algum nível de invasão, de brecha de segurança, qualquer coisa do tipo não esperado. Tem essa terceira linha aqui que se chama análise de vulnerabilidades. Pode falar, Gil. Esses três Foundation, Strategy Complete são os planos que ele contrata com a gente? Exatamente. Como se fosse Não SaaS. exatamente, como se fosse uns planos SaaS, assim. Esse daqui é o SaaS que envia 10 e-mails, esse aqui é o SaaS que envia 100 e-mails, esse aqui é o SaaS Tá. que envia 500 e-mails. É como se fosse nessa linha. E qual que é a... Vou formular minha pergunta aqui. Qual que é a diferença entre um e o outro quando a gente fala do outro lado para o lead? É tamanho de empresa? Quanto mais complexa a empresa dele, ele vai para o mais completo? É necessidade de momento? Tem alguma linha de corte entre um e outro? Ou é mais financeiro mesmo? Não, ele tem, digamos, níveis de maturidade diferentes. Por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, que é o Foundation, a gente basicamente está falando aqui apenas de cyber. Então a gente está falando de Ah, monitoramento, de implementação de casos de uso, de análise de vulnerabilidades. Então aqui em cima tem, por exemplo, ataque e vulnerabilidade, né? Aqui embaixo é um pouquinho mais de defesa. Hardening, por exemplo, é eu manter uma estrutura de dados imutável, né? Ou ser avisado quando ela muda. E aqui no tuning de EDR, que é o endpoint, me esqueci o meio aqui, é a parte tipo de antivírus e assim por diante. E firewall é quando, por exemplo, diante das questões que eu recebo no SOC ou percebo no SOC de comportamentos contra a minha estrutura, contra meu firewall, contra a minha rede, eu vou lá e sugiro melhorias, né? Ou faço melhorias. Então, tudo isso que está aqui em cima, é ele é cyber. cyber, basicamente cyber. Quando eu falo aqui de estratégico, é por quê? Porque eu já estou colocando questões aqui de segurança da informação. Ó, eu estou falando aqui de criação de plano diretor de segurança, que são diretrizes de segurança para minha Processo. empresa, Uhum. criação de plano de resposta a incidentes. Às vezes a gente coloca aqui esse criação de plano de respostas a incidentes como um add-on no Foundation, dependendo do contrato, né? Não quer dizer que é imutável. Ah, não, esse daqui é só se tu subir para o Strategy. Se o cara precisar do Foundation, mas essa linha aqui a gente É dom. customiza o plano dele. Não tem problema. Mas aí Mas quando aqui, cai, então, quando cai nas meninas, para vender, eu quero saber sobre o SOC. Vai lá, apresenta o SOC, ou passa para vocês, né? Ali com o especialista. Eu tenho esses três planos, dentro da sua necessidade, encaixa mais esse. Ou ele já vem, eu quero falar, contratar o plano completo. não, Quem ele que vai pré-qualifica isso? tem que fazer algumas perguntas, né? Então, por exemplo, assim,
Como é que é o teu time hoje de segurança da informação? Tu tem time hoje de segurança da informação? Não, não tenho. Cara, então Foundation direto. Foundation direto, Tá. deixa ele começar, né, a jornada dele de segurança. Então bota ele no Foundation e ele vai ganhando corpo. Ah, não, eu já tenho SI. Tá, e tu já tem plano diretor, tu já tem diretrizes, tu tem onboarding para os teus colaboradores, tu tem algum nível de plano de resposta a incidentes, né? O que que a tua empresa faz diante de um incidente de segurança? Como é que ela responde? Ah, não tenho nada disso, mas já tem uma diretoria ou responsáveis por segurança da informação. É interessante já começar no strategy. Por quê? Porque a gente tem toda a parte de foundation e a gente vai apoiar esse time que já existe, que já consegue nos dar insumos e trabalhar junto, nas questões também de segurança da informação, que são questões mais Entendi. diretivas, né? São políticas, né? São boas práticas que a empresa vai seguir assim por diante. Então, já é bom ter um time interno, porque se não tem time interno, daí a gente tem que colocar um outro produto que se chama vCISO, né? O CISO como serviço, né? Que é o Chief Information Security Officer como serviço. Porque eu externamente, muitas vezes eu não vou ter todas as capacidades de inferir ou escrever ou como é que eu vou dizer, trazer políticas para serem aplicadas é algo que eu praticamente não conheço. Então, Uhum. o ideal no strategy é ter atores internos de SI, de segurança da informação, que estejam aptos a ajudar. E depois o Tá. complete. O complete já é envolvendo questões ali de, por exemplo, exercícios, né, de invasão. A questão ali de resposta a incidentes já é quem responde efetivamente, olha, o incidente ocorreu. Ele ocorreu. Eu tenho aqui um time que está fazendo a resposta a esse incidente, validando o perímetro que foi afetado, fazendo forense digital, né? Lembram, inclusive, eu fiz uma analogia com o True Crime, né? Ah, que tamanho a lâmina, que o cara foi esfaqueado, alguma coisa. Forense é isso. Forense é descobrir as evidências, por onde o cara entrou, o que que ele afetou, se ele comprou essa credencial válida, se alguém vendeu para ele, assim por diante. Então, esse daqui geralmente é para quem quer ter um seguro maior caso alguma coisa ocorra, né? Sem valores extras. Ah, mas se o cara for atacado e ele não tiver o complete, eu vou deixar ele na mão? Não, mas só que eu vou apresentar uma fatura de 100 mil fora do tradicional, por exemplo, que ele pagava, né? Por estar ali em outros níveis. Pode falar, Rafaela. Esse add-on seria como se fosse um extra que a pessoa pode contratar? Exatamente, exatamente. Eles são, por exemplo, assim, eu tenho Foundation, mas eu quero a última linha do Complete, que é o DRPS. É muito normal a gente botar ele sempre na oferta. O DRPS, só para lembrar vocês, é aquele que ele fica procurando por segredos, credenciais vazadas e outras coisas, que a gente disse que o nosso SOC ele tinha o grande diferencial de estar olhando para a estrutura, né, pela perspectiva de ataques e vulnerabilidades, mas eu também abrir mais o leque e olhar para credenciais vazadas, segredos vazados ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Muitas vezes o atacante ele tem já credenciais, o SOC não pega nada porque ele usou credenciais válidas para acessar aquela estrutura. Então o DRPS, por exemplo, que está ali como add-on, é muito normal a gente botar ele já como oferta padrão no Foundation. Então isso daqui é uma percepção nossa, assim. Ah, quando vê um mês para frente, ele já vai estar embutido no Foundation. É tudo muito também é uma coisa que a gente vai construindo conforme o público que vai chegando. A gente vai percebendo que o público ele quer isso muito, né? E ele não abre mão. Opa, então não vamos deixar como add-on, vamos deixar como Foundation já direto. Então isso também vai mudando aqui os planos conforme a maturidade de oferta que a gente vai criando. Mas é dom, é isso mesmo, tá? Fala, se ele quiser, por exemplo, ali, ó, eu quero exercícios de Red Team. São exercícios ofensivos contra a estrutura, que tá, é dom para todo mundo. Eu posso escolher pegar, independente do tier que eu vá contratar. Tier Foundation, Tier Strategy, Tier Complete. Ô, Gabriel,
eu tô pensando muito aqui na parte de como é que eu filtro aqui do lado de marketing quem é o ICP ideal que vai contratar esse SOC. Até estava dando uma olhada aqui no material que você mostrou ontem do ICP de SOC, porque a gente tem desde pequena empresa até empresas maiores. Então, está no meu perfil. Sim, sim. Número de funcionários. Tem 5 funcionários, ou se eu tenho 5.000 funcionários, ele também está no meu perfil. A gente atende. Tem alguma linha de corte que a gente tem, assim, até para eu começar do lado de cá como marketing, falar assim, ó, chegou um estagiário. Putz, eu vou segurar aqui para não passar para a Gleice, para ela não gastar energia com essa, com cargo, com funcionário. Tem algum Ah. corte assim? Não. Deixa eu pensar. Tem as questões ali do ICP, né? Para vocês terem uma ideia, no Foundation, por mais que a gente tenha os 3 tiers, depois em cada um deles nós temos tamanhos de serviço dentro. Vou dar um exemplo para vocês. Tu comentou ali sobre um funcionário. Um influencer, né? Um influencer, sei lá, o Gabriel.Pedroso tem um canal lá, 25 milhões de assinantes. É um cara Uhum. super visado. É um cara que ele pode ser cliente. Um influencer, né? Principalmente ali para o serviço de DRPS. Poxa, se pegam uma credencial de um influencer e usam as contas dele, né, para, sei lá, uma fraude, alguma coisa do tipo, imagine só o estrago que faz, né, quanto à reputação, como também financeiro, né? Ele pode ser depois acionado para, enfim, ressarcir alguma coisa ou qualquer coisa do tipo. Então, um cara, um VIP, como a gente chama, né? Ele também pode ser um cliente de algum nível de SOC. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu estou comentando para vocês de VIP, de fraude, de credencial, a gente está falando basicamente aqui da parte de DRPS, né? Que vai Uhum. estar ali num monitoramento ativo a nível de Blue Team que pode estar em Foundation. Os perfis de empresas que nós temos atendidos no SOC, não é uma regra, mas o que a gente tem visto é que ali a partir de 80 dispositivos protegidos, o pessoal tem nos procurado. Então, assim, não é uma regra, que nem eu comentei para vocês. Um Tá. influencer, ele pode ser um cliente, mas o perfil, ele tem batido ali 80 dispositivos para cima. A gente já fez proposta aqui para monitorar 40 dispositivos, né, que são servidores, firewalls ou qualquer coisa do tipo. E alguns Daí maiores a ali pergunta com. são, eu posso colocar, por exemplo, num formulário de contato, de levantada de mão, quantos dispositivos você quer monitorar? Quantos dispositivos você quer monitorar ou quantos dispositivos você quer proteger, né? É, Tá. a parte E de o cargo ali, dispositivo aqui que você fala é a parte, por exemplo, um usuário é um dispositivo. um usuário ele pode ter múltiplos dispositivos. Por exemplo, assim, um usuário ele pode ter um notebook, ele pode ter um desktop, ele pode ter um Ah, mobile, né? E daí cada um desses é um dispositivo que eu estou defendendo. Às vezes é um usuário, mas ele tem um dispositivo, né? Ou, por exemplo, uma empresa com 10 usuários, eu posso ter 500 sim, dispositivos. sim, Porque o cara, na entendi. verdade, ele é uma empresa pequena com 400 servidores, com 450 servidores. Então, os servidores, eles não são atribuídos a um usuário. Eles são servidores que servem vários usuários, né? Então, quando eu falo que Hoje, dispositivos então, está numa protegidos é isso. média. Tá. Então, hoje está numa média de uns 80. 80 como início, assim, 80. E daí o fim tem proposta aqui saindo para defender 3.000, até 3.000 dispositivos. Então, nessa linha, assim. Tá. E da Porque qualquer dispositivos, coisa, pode falar. eu não sei se, eu não sei se, Gleice, na sua qualificação ali, você pergunta para ele quantos dispositivos ele tem ou isso já vai direto lá para o time do especialista? Então, é bom essa pergunta porque a gente vai passar a fazer isso hoje, né? Porque assim, quando a gente fala, por exemplo, quando era IT Solutions, a gente perguntava quantos servidores você tem para poder passar para ver se faz sentido. Então, Ah, essa pergunta meio que se encaixaria agora para a validação ali para ver se é fit com a gente ou não. Então, até anotei aqui para ser uma das perguntas ali para qualificação.
Quantos dispositivos vão ser protegidos? Que tipos de dispositivos? Essas duas já dão uma profundidade boa, tá? Que daí ele vai dizer, eu Tá. tenho 400 servidores, 200 estações de trabalho e 5 firewalls. Já vem bem mastigado isso Tá. daí. Porque lembra daquela campanha de Google Ads que a gente começou a ativar? Eu acabei de ver aqui que caiu um lead hoje. Deve ter aparecido para vocês aí já. De um analista administrativo de uma empresa chamada N3 Importados. Mas N3 eu não sei. importados. N3importados.com.br é o site dele. Agora, eu não sei se Ele ele é viria, qualificado ou não. aí ele viria para mim e aí eu faria essas perguntas de qualificação, né? Isso. Mas aí qualquer coisa, eu posso colocar essa pergunta aqui já no formulário. Quantos dispositivos você quer faturar? Faturar não. Quantos dispositivos você quer proteger? Daí automaticamente ele já responde e aparece isso para você no Salesforce. E a gente começa a fazer umas linhas de cortes. Eu tenho 5 dispositivos. Espera aí, então eu vou nutrir você aqui com marketing e não passo para Gleice nesse momento. Não, eu tenho 80 dispositivos. Então, putz, tá qualificado. Até para eu saber aqui no marketing se eu estou acertando ou não. Você está caindo muito a empresa com 5 dispositivos. Tá, então a minha estratégia de marketing eu estou acertando a pessoa errada. Tá, Eu não mega estou indo atrás SMB. do ICP. Uma dúvida, já. Quais são as perguntas que o lead está respondendo hoje a nível de instrumento de coleta ali, a nível de formulário? Nome, sobrenome, e-mail, telefone, empresa, cargo, departamento. Nada qualificativo, sabe? Sim, sim. Apenas Só que ele demográfico, veio praticamente. através da página de SOC. Ele caiu na página de SOC, clicou no botão para falar com o especialista, preencheu essas informações e caiu agora no Sales. E desculpa, quantos campos isso dá? Eu não contei. 6, 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tipo assim, de Já tá quantidade no já tá no limite. limite. Tá no limite, Se botar mais, já começa a reduzir a Ou respondente. algumas coisas que pra gente, por exemplo, do O lado que de cá, dá para tirar, por exemplo, dá para tirar sobrenome e departamento. Não sei se é mandatório para imputar dentro do Salesforce alguma coisa de sobrenome eu e acho que, departamento. não sei porquê, mas no Salesforce colocaram como sobrenome um campo necessário. Porque Não sei qual é a lógica sobrenome que fizeram isso lá atrás. sobrenome e departamento são dois que eu trocaria fácil. Não, para mim não. Tá, Porque com o cargo, que nem tu já disse ali, o cargo também é uma questão de qualificação. Se ele vem um estagiário ou se vem um CISO, poxa, se vem CISO, eu já sei que tem uma área de SI dentro da empresa, de segurança da informação. Então eu já sei que existe algum nível de maturidade. Possivelmente o papo já vá para um strategy ou complete, sabe? O cara é estagiário, daí tem que fazer uma pergunta. Cara, tu é estagiário, tu tá procurando esse serviço. Alguém pediu para tu, sim, o meu CISO. sim. Opa, cadê o teu CISO? Né? Daí a gente vai conversar com o CISO. O cara é outra questão também de qualificação. Vem muito e são qualificados o pessoal de infraestrutura, redes, servidores, data center, é qualificado para segurança da informação, por mais que não tenha uma área específica. Não, eu não tenho SI ainda, então eu que respondo aqui como segurança. Pessoal de infraestrutura. Que daí seria departamento. O cara muitas vezes ele vai dizer no cargo, analista de infra. Infra. Tá. Então, às vezes o cara fala no cargo, né? Porque aqui, daqui a coisa a gente melhora esses cargos, porque no padrão da seu batch ali no Salesforce, ele não tá tão específico. Tá assim, cargo, analista, supervisor, gerente, Sim, diretor. um combo box. E também tem um É, adendo, por exemplo, campanhas de FinOps que a gente está fazendo olhando Data Solutions, vem assim, cargo gerente. Mas daí depois você vai ver departamento comercial. É gerente comercial. Não É, mentiu, né? mas aí, tipo, a gente querendo falar com o da TI. É. Então, assim, tá. o sobrenome ali poderia trocar por uma dimensão de, tipo, tamanho de empresa, número de usuários ou dispositivos protegidos que quer proteger. E o A gente, departamento.
Pode falar. Daí aqui no de tamanho da empresa, então, quantos dispositivos você quer proteger? Eu posso colocar o quê? Isso. Vai começar assim, até 40, acima de 40 a 80, só pra gente saber uma linha de Coloca, corte ali, o que não vai passar. coloca Tipo, até 10 eu mais não ou menos. passo, vai. É que não Coloca existe. até 50. Até 50, de 51 a 200, de 201 a 500 e acima de 500. Bota umas 4 opções. 500, Tem uma quantidade 501. mínima de usuário? Que nem tu falou, né? Tem usuário que tem mais de um dispositivo, né? Isso, não tem quantidade mínima. Não tem quantidade mínima. Claro, quando vê se for um influencer ali, que nem eu disse, né? A gente já tá no mínimo, mas para Vai ele ser no esse até serviço, 50. ele vale, né? Eu cobrar, por exemplo, a grana que eu cobraria de 50 usuários de um cara, assim, altamente visado, um VIP, para ele vale a pena esse Uhum. boleto. Tá, então nossa linha de corte vai ser a partir de 50. Aí a gente tem os 50 dispositivos, a gente já pode avançar com ele ali para marcar um especialista. Dá. Na verdade, ali Tá. até 50 ali seria, digamos assim, por tamanho de empresa, seria um cara qualificado, mas com baixa prioridade. Por exemplo, diante de ter um monte de agenda, né? Eu vou priorizar os caras qualificados de melhor prioridade, né? Com mais dispositivos e assim por diante. Aham. É porque, só trazendo aqui uma coisa que a gente fazia antigamente, nós tínhamos que a gente separava por tipos, e a gente chamava tipo 1, 2, 3 e 4, que era por faturamento, por exemplo, e aí a gente pode trazer isso para dispositivos. Então, tipo 1 de 90 a 200 milhões, tipo 2 de 201 a 500, daí de 500 a 1 bi, Uhum, e tipo 4 acima de 1 bi. uhum, E aí, os especialistas nos traziam quantidade de agendas que eles queriam por tipos, que faziam sentido para entendi, eles. Entendeu? De entendi. repente, a gente daí começa, poxa, tá vindo muito desse aqui, e aí a gente Tá precisa vindo Vai trocar muito dos cortando. abaixo de maiores. 50. É, Isso, aham. e daí a gente quer acima de 500, por exemplo. A gente quer empresas mais maduras. Exato. Perfeito, acho que é interessante sim. Tá. Eu vou colocar então isso aqui no formulário, essa pergunta, só para a gente começar a medir, né? O que tá vindo, o que, que não tá, depois a gente vai cortando se precisar. Mas ótimo, Sim. já clareou. Aí a gente colocou uma quantitativa, né? A gente pode botar também alguma qualitativa, mas eu tô pensando aqui. Enfim, depois ali, qual coisa, a gente Tá revisa bom, o formulário. beleza. Aqui seguindo então, senhores, a gente tem aqui no Strategy. Então, eu comentei, né, que mais ou menos é Cyber, SI já mais Cyber, e depois já uma questão mais de seguro quanto a incidentes que já ocorreram ou vão ocorrer, né? Então aqui, basicamente, quando a gente está no Strategy, eu já passei todo o Foundation no Strategy. No Strategy a gente tem workshops de conscientização, por exemplo, a gente fazer ali campanhas de conscientização, falar da importância de não clicar em e-mails, a gente teve o caso da Júlia, que ela trouxe aí na nossa sessão passada, né? Fazer, então, toda uma campanha de conscientização, depois faz uma campanha de phishing, né? Que, efetivamente o exercício de distribuir phishing na rede, né? Em busca ali de usuários que porventura vão clicar, né? Que vai trazer e tudo com o sentido de conscientizar, né? De educar, né, a empresa. Assessment, daí aqui assessment pode ser assessments gerais, pode ser vinculado a políticas, pode ser vinculado a onboarding, pode ser vinculado a questões mais técnicas, como Firewall, EDR. Se eu tenho, por exemplo, um CM na minha estrutura, que é o Security Information Event and Management, que é o core do SOC, né? Eu posso ter algum nível de assessment em cima dele também. Se eu não tenho ali plano diretor de segurança, esse nível aqui já faz esse plano diretor de segurança. A mesma coisa para plano de resposta a incidentes e os exercícios de tabletop. Exercícios de tabletop são exercícios vinculados a ações defensivas, né, da empresa diante ali
de qualquer tipo de simulação de ameaça. Tá? Então são coisas ali que complementam workshops e campanhas de phishing. Então vejam que aqui a gente já está falando de uma forma mais ampla, a gente já está colocando o colaborador também nesse plano, tá? Complete, daí a gente entra aqui na gestão de War Room. Então imagine, aqui Complete, como a gente conversou, né? Ele já é para um cenário onde o cliente ele quer ter todas as possibilidades, inclusive as entregas para quando ocorre efetivamente o incidente de segurança. Então aqui, gestão de War Room. Imaginem que eu fui invadido, né? Detectei a invasão através de fraudes usando o nome Selbet no mercado. Essas fraudes estão em alguns hosts por aí, né? Daí a War Room aqui, eu vou chamar o meu time técnico, vou chamar meu time de SI, vou chamar os representantes desses hosts, né? Pedir o takedown, que é como é chamado, né? A derrubada desses sites de fraude, né? Utilizando meu nome ou minha imagem, né? Como Selbet ou Gabriel Pedroso, qualquer coisa do tipo. Então, quem gere essa War Room é alguém com um perfil muito de gestão de projetos, orquestrando, né, os atores, os times, as empresas, os parceiros necessários, também passando o status constante para os stakeholders. Então, é um cara que ele serve como interface entre esse time, que é quase que uma brigada de incêndio, né, apagando ali um incêndio bem vivo, e ele faz a interface, por exemplo, com os moradores daquele prédio que está em fogo, dizendo, cara, olha só, estamos avançando, já estamos no segundo andar, não sei o quê. Então, é um cara que ele faz toda essa orquestração da sala de guerra, tá? Tanto envolvendo as pessoas, como também reportando para os stakeholders ou interessados. A resposta ao incidente é efetivamente um cara que ele está ali bloqueando, né, acessos, restringindo o perímetro afetado, avaliando o perímetro que foi afetado, tomando ações junto com outros times, né, para reduzir qualquer nível de impacto que já existe. Então ele está mitigando, né, dano. O dano já existe. O que ele está fazendo é mitigando que o dano seja maior, né, ou que tem ali uma perda de controle, né, da situação. Então ele já está respondendo. O forense são as lições aprendidas após a conclusão ali da resposta ao incidente, de o que aconteceu, por onde esse atacante entrou, que tipo de vulnerabilidade ele explorou, se ele usou alguma credencial, quais sistemas ele afetou, como ele afetou esses outros sistemas. Imagine que ele entrou num sistema e ele conseguiu passar, né, ampliar ali, lateralizar o seu ataque em pelo menos outros 4 sistemas. O forense é quem vai descobrir até onde ele foi, qual foi a profundidade da estrutura que ele conseguiu comprometer. Então, o forense é o lições aprendidas. E o DRPS é a proteção ali dos segredos, né, dos segredos credenciais, né, não fofocas. Credenciais, segredos tokens, chaves de API, qualquer coisa do tipo. VIP, eu falei sobre VIP. VIP também é um cara que a gente coloca em segredos. Por exemplo, assim, eu quero ser avisado toda vez que o Jean Lucas de Campos for citado na Deep Dark Web, né? Então, VIPs também são colocados aqui. Diretores, time de SI, time de segurança. Falei sobre aquele cenário do influencer. Ele é um VIP, eu coloco o nome dele aqui, o CPF dele aqui, dados dele aqui, domínio, né, que ele usa aqui, e eu sou constantemente notificado quanto ao uso indevido desses dados, desse VIP, para, né, fazer algum tipo de fraude, alguma coisa desse tipo. Exercícios de Red Team, ali eu dei o exemplo, né, que é um time que fica fazendo ações ofensivas, né, pode ser inclusive ações de pentest mais organizadas, mais automatizadas, com CTEM e assim por diante, que é um tipo de ferramenta, né, de automação de testes. E negociação com atores de ameaça. Então imagine assim, deu tudo errado, o cara ele conseguiu invadir, ele conseguiu colocar um ransomware e ele já está pedindo aí
37 milhões de reais, né, para descriptografar os nossos dados. A gente tem condições de colocar ali um cara que ele negocia com esse atacante, né? Então, também tem esse tipo de papel. Entendido aqui? Os tiers, né? A gente chama de Eu tiers. tenho uma dúvida. Pode falar. Esses dois serviços, Red Team e negociação com atores de ameaça, eles estão fora da tabela ali, porque eles fazem parte da frente ofensiva que você comentou, é isso? Eles estão fora da tabela porque, assim, quando eles entram, é muito mais caro. Então, assim, inclusive quando a gente fala ali de respostas a incidente, já é um serviço bem caro. Então, geralmente a gente deixa esses fora, porque ele tem um perfil não tão de defesa, mas sim de ataque, como é o caso do exercício do Red Team, e o outro ali é muito, 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 muito específico. Então ele é muito específico, tanto é que a maioria dos ataques, eu não me lembro agora como é que está a organização dos ataques em si, mas a maioria dos ataques, se não me engano, não são de ransomware, né? E ransomware geralmente é o que pede resgate, né, por dados. Então eu colocar ele ali, eu coloco, tipo, sei lá, 60 mil reais a mais. Você encarece o plano, né? E vai ser algo que talvez o cliente nunca vai usar. Então por isso que ele está totalmente fora ali. Entendi. E daí É esse mais aqui uma são estratégia de pagamentos... composição de oferta. Legal. São pagamentos mensais, recorrentes. Sim, recorrentes. Essa Todos assinatura. eles são recorrentes. Tá. Isso, exatamente. Tem coisas aqui que tem, por exemplo, seus serviços pontuais. Exercícios de Red Team tem pentest, né? O cara pode pedir um pentest por ano, né? Em vez de uma questão ali sistemática, mensal, de teste de intrusão. O DRPS também existe uma possibilidade de executar uma vez só, mas é pouco efetivo, porque a todo momento está vazando segredos, Sim. credenciais e subindo fraudes usando o nome das empresas. Então o ideal também é que ele sempre esteja na mensalidade, daí ele faz parte ali do SOC. Pode falar, Rafael. Normalmente, as empresas, elas procuram antes, ou, por exemplo, já aconteceu, a empresa descobriu que foi atacada, e ela vai procurar alguém já para atuar, por exemplo, utilizando o Red Team, ou negociação, ou não. Ou, tipo, é quase depois que ela foi atacada que ela já procura a proteção. Geralmente esse mercado ele é muito norteado pelo sangue, pelo sofrimento, pela dor, pela tragédia, né? Então, geralmente quem vai procurar esse tipo de serviço é porque já teve algum incidente, já teve algum nível de ataque, já apareceu na mídia, ou teve alguma coisa e tomaram um cagaço lá e estão atrás de remediar, né, ou até mesmo Bem nível encontrar brasileiro, né? camadas novas. Bem Tipo, cultura brasileira. ninguém acorda hoje, toma aqui um café e diz, que dia lindo para contratar um SOC, né? Não, o cara ele Mas tem que ter nesse levado uns caso, tapas na cara já. Mas nesse caso, quando a empresa já foi atacada, ela procura então o serviço de forense? Ele pode pedir o forense sozinho, né? Isso daqui, imaginem que são vários serviços que eles compõem as ofertas de SOC. Né? Se, por exemplo, a empresa ela já foi atacada, está com um ataque em andamento, né? Qualquer coisa do tipo, ele pode contratar coisas específicas. Ele não contrata o SOC, né? Ele contrata já coisas de resposta, contrata forense, contrata ali um negociador, coisas desse tipo. Mas, se ele já teve esse tipo de situação, né, já conseguiu remediar e não está mais com nenhum ataque ativo, aí sim ele vai para a rua procurando mais um mecanismo de segurança que é o SOC, né, para incluir nas suas camadas da sua cebola, né? Lembra? Acho que eu também já dei esse exemplo de segurança ser uma cebola, né, com várias camadas para proteger, para tentar proteger. A maioria Então, dos casos, Rafa, pelo que a gente está entendendo, assim, é assim: roubaram meu celular na rua. Beleza, levou meu celular, já perdi o celular, já não tem mais o que fazer, a única coisa que eu vou fazer agora é ir atrás da polícia para fazer um boletim de ocorrência.
mas os E meus depois disso, dados, meu o celular, próximo celular que eu foi. contratar, eu já vou contratar com seguro. Né? Com É mais ou seguro. menos nessa linha. É exatamente esse comportamento. Então, eu vou comprar outro celular. Pô, deixa eu ver um seguro para celular aqui, porque. Exato. Mas antes, assim, raramente, não fala ninguém, né? Raramente acorda num dia e fala assim: vou contratar um seguro para o meu celular, sem nunca ter sido Não. assaltado, entendeu? Não. Uhum. Ou que nem eu Outra comentei, dúvida. acho que eu Em comentei relação na outra à sessão. forense, Pode tem falar. alguma legislação que obriga uma empresa que foi atacada a fazer algum tipo de investigação? Eles têm legislação que obriga a comunicação. Comunicar que teve um ataque, comunicar que nível de ataque foi. Aí o forense pode ajudar nisso. Né? Ah, eu tive um ataque. Beleza, mas o que comprometeu esse ataque? Ah, daí o forense é que vai nos responder o que comprometeu. Entendi. Então, por exemplo, empresas listadas em bolsa ou que seguem alguns níveis de compliance, eles são obrigados a dizer. E daí o forense vai trazer, digamos assim, a dimensão do que ocorreu. Mas na Ah, eu maioria tive. das propostas que a gente tem hoje está mais no SOC de uma maneira geral, né? Não tão específico assim Tá. de forense. Forense é aquele caso extra É. do. Os que a gente Tá. tem hoje ativo, nenhum deles tem forense, tá? Só para vocês terem uma ideia. A gente está entrando aí para três clientes já no SOC. 4 clientes no SOC, nenhum deles tem forense. E esses 3, 4 clientes estão em qual. Ah, você não tem forense, ele está no plano. Eles estão todos no Foundation. Eles estão todos no Foundation, mas, por exemplo, um deles tem criação de plano de resposta para incidentes no Foundation, né, que está ali aparecendo só no Strategy. Não é John. Tá. 2 deles, pelo menos, tem DRPS, que está lá no Complete. Né? Então, isso que eu comentei, que às vezes aqui, dependendo da necessidade, a gente faz a gente intercambia. Ah, não, mas o plano de resposta para incidentes não tem add-on ali. Ah, é um detalhe. A gente precisou, né, era uma exigência do cliente, a gente colocou. Então ele é flexível também. Não é tipo um hardware, né, que, cara, isso aqui só vai processar até 3 GHz. Não, a gente consegue, olha, eu preciso disso, mais disso. Beleza, tá aqui. É serviço, então traz certa flexibilidade. Tá. E aí, dentro desses 4 clientes que a gente tem hoje, não sei se você vai lembrar de cabeça, os dispositivos que ele quer proteger estão acima de 50? Estão acima de 100. Tá, o Acima de início 100. ali tá em cima de 102, se eu não me engano, é o menor. Beleza, ótimo. 102. Só que esse 102 é tudo servidor. Então, assim, também tem. Que nem a gente comentou ali, Os quantos tipos, e que né? tipos, né? Então, são todos servidores. Os outros já envolvem estações de trabalho. Então, é um pouquinho diferente ali o perfil de atuação. Beleza. Desses serviços aqui, tem algum, assim, que normalmente é um chamariz, assim, que a gente pode focar mais em trabalhar a comunicação para atrair o ICP, assim? Eu, particularmente, gosto bastante do DRPS. Assim, ó, particularmente. Só que daí, o chamariz, a comunicação, eu vejo muito mais nessa linha de amplitude do SOC. O nosso SOC ele é diferente, ele não está olhando apenas ataques e vulnerabilidades do ambiente. Nós também estamos olhando, né, a inteligência de ameaças, né, com já, por exemplo, credenciais vazadas ou qualquer coisa do tipo. Ele é um Então diferencial, então, nosso. eu gosto bastante da pegada do DRPS por essa amplitude. E principalmente aí pelas últimas notícias, né, onde a gente pegou aí vários últimos ataques onde o atacante já tinha credenciais. Então, ele não ficou martelando lá um firewall até conseguir entrar. E provavelmente a pessoa que já entende de DRPS já tem um nível de maturidade maior e já vai para uns planos maiores, tem mais dispositivos. Isso. Essa parte de DRPS aqui também é muito conhecida no mercado como Threat Intelligence, né? Inteligência de ameaças. Threat Intelligence. Ô, Gabriel, esse comentário que tu fez ali é o diferencial, então, do SOC que a gente oferece comparado com outras empresas, isso? Eu vejo, assim,
Diante da parte aqui de escolher uma funcionalidade para nortear a comunicação, eu comunicaria dessa forma, né? Uhum. Diferenciais aqui, a gente até passou, a gente tem essa questão de ser de acordo com a maturidade do cara, às vezes o cara tem apenas um tier de SOC, né? Cara, eu tenho SOC. Ah, mas o que que teu SOC entrega? Isso, isso, isso. Ah, mas se eu quiser tal coisa. Não, SOC é isso aí que eu tenho. A gente já tem 3 tipos, né? Isso já é um diferencial, que é nessa parte aqui de jornada de maturidade progressiva e personalizada, né? Que tem esses Uhum. 3 tiers, Foundation, Strategy e Complete. Depois aqui, por exemplo, essa parte de governança holística, aqui é onde pegaria um pouquinho mais o DRPS. Holístico quer dizer o quê? Que a gente está olhando cibersegurança, a gente está olhando também questões estratégicas de governança, e também, por exemplo, o DRPS que está olhando o mundo externo. O que, que tem meu no mundo externo? O que, que o mundo externo está tendo de ataques ou de ofensores que estão batendo na minha porta também. Lembrem daquele exemplo que eu dei de eu dentro da minha inteligência de ameaças, eu consulto lá uma rede social de ataques onde todo mundo publica IPs que são já conhecidos como atacante. E daí ele bate um IP desses já conhecido como atacante, bate uma vez aqui na minha porta, eu já tenho condições do meu XDR já bloquear ele de cara. Por quê? Porque ele já é um cara conhecido no mercado. Então isso também é Threat Intel, né? Então isso daí está junto mais ou menos ali com o DRPS. Pode ser encarado aqui nessa abordagem holística da segurança, onde eu olho de várias formas, prisma por vários olhares. E depois aqui tem a experiência especializada em cenários reais aqui, porque a gente contrata, né, pessoas ali que já passaram por cenários de resposta a incidentes, atuaram em ataques, já atuaram ataques, claro, né, contratados, não ataques como hackers. Uhum. Então, mas assim, a nível de discurso aqui, se tivesse que escolher uma funcionalidade, pegaria o DRPS assim para como Threat Intel, né? Intelligence para dar força assim pro SOC. Uhum. Isso também sobe a barra assim na questão de maturidade. Então, quem já conhece mais de segurança vai saber, opa, os caras fazem Threat Intelligence também. É um bom conteúdo, Rafa, pra gente trabalhar, né? Porque a gente falando disso, tô pegando a galera da nível de maturidade mais alto. Pelo menos pra gente É. iniciar agora, Uhum. pra eu acertar mais. Sim, é por isso que eu perguntei, assim, tendo uma noção do serviço que atrai, a gente consegue desenvolver vários materiais relacionados. Sim. Outra coisa, Boa. daí por exemplo, isso daí pega a gente mais com maior maturidade. Mas generalizado, daí phishing, tá? Phishing eu acho que seria o melhor termo, porque o usuário geralmente é o elo mais fraco, né? Menos preparado ou qualquer coisa do tipo. Então, phishing, em mercado SMB principalmente, é a entrada principal de atacantes. Tá. Então, escolhendo aí dois caras, um que leva mais para cima, né? Acima de 500 dispositivos, e um que leva para o outro lado ali abaixo de 500 dispositivos. Phishing seria para baixo. Beleza aqui? Pensar. Aí entra o nosso posicionamento aqui de One Stop Tech, né? A gente traz ele aqui por essa perspectiva de termos como atender todas as soluções de segurança. Lembrem que até aqui nós estávamos falando de SOC, né? E a gente fala aqui sobre o One Stop Tech, entra outras ofertas além de SOC, né? SOC está aqui em cima, ele tem algumas coisas que tem aqui na volta, mas não tem tudo, né? Por exemplo, continuidade dos negócios e gestão de riscos, é uma coisa que não está listada lá, né? Pode ser vendido, ele tem um perfil mais de segurança da informação, né? Tá até aqui entre parênteses assim. Gestão de acessos e identidade, não está lá no SOC, mas isso aqui é a questão de, por exemplo, eu ter um cofre de senhas, eu gerir credenciais de serviço, eu gerir credenciais. Uma coisa que, por exemplo, tem em SI que vai nortear essa ferramentalização aqui
é a política de troca de senhas. Ó, nas minhas diretivas de segurança, de quanto em quanto tempo os meus usuários vão ter a obrigatoriedade de trocar senhas. Isso é uma política definida em SI. Aqui na gestão de acesso à identidade é onde eu executo. É como se eu tivesse o legislativo e o executivo, né? Plano diretor de segurança. Esse cara aqui, por exemplo, já está embutido lá num dos planos do SOC, né? No Strategy. Privacidade e proteção de dados. Esse cara aqui, ele não tem lá, ele já é mais vinculado à privacidade de dados, ou seja, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, esse daqui, a gente tem aqui um conjunto grande de ferramentas, tanto para gerir as políticas, as normas, as solicitações dos titulares de dados, né, que somos nós, né, como titulares de dados pessoais, a anonimização de dados pessoais, o discover de dados pessoais. Imaginem que eu como poxa, acabei de falar. Eu venho para a Selbet solicitar, né? Saber, Selbet, o que tu sabe de mim, né? O que tu tem aí como Gabriel Pedroso ou meu CPF ou qualquer coisa do tipo. As empresas hoje em dia, né? Se elas forem grandes, descentralizadas, assim por diante, muitas vezes elas nem sabem onde estão os meus dados, o que dados meus têm. Daí tem um produto que faz o Data Discover. Daí ele procura por Gabriel.Pedroso em toda a estrutura da empresa. Daí eu tenho condições de responder esse titular de dados, essa palavra que esse termo que eu estava procurando, dizendo, olha, eu sei aqui de ti o teu e-mail, tua orientação sexual, teu CPF, teu não sei o que, tua religião. Então, e ele pode solicitar que a gente delete isso. E isso também é uma ferramenta ali que faz toda a gestão de solicitação, né, que os titulares de dados venham a fazer. Eles têm 7 possibilidades de solicitação. 2 delas é saber que dados a empresa tem de mim, e a outra, né, é a deleção dos dados, por exemplo. Né, fora as outras possibilidades ali. Então, isso tudo está dentro de privacidade e proteção de dados. E nós também fazemos ali a consultoria de jornada LGPD, né? Diagnóstico de segurança está citado lá como assessment, né? Daí aqui pode ser de várias coisas, tanto a nível de SI, tanto a nível de políticas, tanto a nível de firewall, tanto a nível de EDR, tanto a nível de descoberta de vulnerabilidades em ativos, em servidores, enfim, aqui é bem amplo, tá? Dá para ver diversas coisas. O SOC, a gente já extrapolou ele ali, né? Então aqui não tem mais o que fazer. E depois a gente tem alguns papéis aqui, né? Como, por exemplo, o CISO, né? Que é o cara de segurança da informação, o diretor de segurança da informação como serviço, o GRC, que é o governança, risco e compliance como serviço, ou o DPO, que é o Data Protection Officer, que é o encarregado de dados da empresa como serviço. Tá? Por que tem essa oferta aqui toda como serviço? Porque às vezes esses papéis aqui saem caro, né? Tá mais de 30 mil cada um desses caras aqui, 40 mil cada um desses caras aqui, dependendo do tamanho da empresa. Daí eu contrato como serviço. Não, eu quero, sei lá, meio turno, estagiário, diretor de PO, né? Para ele dar uma organizada aqui na minha empresa. Daí a gente tem esses papéis como serviço. Uma dúvida, a Business Consulting, ela oferecia esse tipo de outsourcing de profissionais, então lá não Veio pra tá cá. mais... Veio para cá. Isso. DPO, GRC de segurança e CISO vieram para cá. Lá vai ter outras frentes, né? Vai ter lá, por exemplo, gestor de projeto, consultor ISO, né? Desde que não seja 27001, seja uma 9001 ou qualquer outra. Então, consultor de algum nível de compliance específico e assim por diante. Então, os de segurança da informação e privacidade de dados vieram para cá. Inventário, segurança e gestão de ativos, então também em IT Solutions vocês tinham MDM, ITAM, UEM e assim por diante, veio tudo para cá.
Então, que é toda a parte ali de inventário de dispositivos, saber se eles estão vulneráveis ou não, fazer o patching, né, as atualizações das aplicações vulneráveis, né, e controlar comportamentos também que sejam, por exemplo, estranhos ou anomalias. Então, isso daqui também. Antes estava praticamente tudo em IT Solutions, veio tudo para cá. Pentest, análise de vulnerabilidade, né, eu falei ali sobre análise de vulnerabilidade a nível de gestão de ativos. A gente tem a nível de pentest, né, onde o pentester ele faz vários scans, ele faz várias testagens contra a estrutura que ele precisa atacar em busca de potenciais vulnerabilidades que possam ser exploradas. E depois de encontrada uma vulnerabilidade, ele pode explorar de forma automatizada ou de forma manual, né, onde o pentester ali, o hacker ético, né, utiliza o seu conhecimento para fazer esse ataque. E depois ele traz evidência se ele foi bem sucedido ou não. E também é trazido ali um relatório com todas as vulnerabilidades encontradas, com o que a empresa tem que remediar quanto a vulnerabilidades, quanto a potenciais parametrizações também que sejam necessárias. Imagine assim, eu saio por aí fazendo scan em servidores web, por exemplo, um WordPress, né? Tem algumas melhores práticas de segurança que é não retornar versão do software para qualquer tipo de pergunta que me façam, né, contra o servidor, perguntando por versão. Né? Então, um scan, ele passa lá no servidor de WordPress perguntando qual é a versão de PHP que tu tem aí? E daí o meu servidor volta, eu tenho PHP, né, mas ele não me traz a versão. Se ele estivesse fora das melhores práticas, ele traria, eu tenho PHP 8.1, né? Daí eu como atacante, eu iria em busca do tipo, opa, pesquisando, né? Tem alguma vulnerabilidade no PHP 8.1? Tem, essa aqui. Daí eu vou explorar a vulnerabilidade. Então, tem melhores práticas quanto, por exemplo, a não resposta, né, para fora, para quem não seja administrador, ou a restrição quanto à identificação das versões dos softwares instalados naquele servidor. Isso é uma melhor prática. Então, não necessariamente o pentester ele vai encontrar vulnerabilidades, mas ele pode também encontrar coisas que não estão compliance com as melhores práticas, como, por exemplo, isso. Né? Se eu der lá, tipo, informações quanto às versões, eu vou estar facilitando o trabalho do hackerzinho. Pentest, outra informação interessante aqui de Pentest, tem 3 modalidades, Black, Gray e White Box. Né? Black Box é pela perspectiva de hacker sem nenhum tipo de informação. Eu simplesmente estou passando aqui na frente da empresa Cellbet e decidi jogar um tijolo na janela dela. Né? Isso é um ataque sem nenhum tipo de informação. Gray Box, né? É um ataque onde eu já tenho algum nível de informação. Eu já visitei uma vez, eu sei que funciona com catraca com aproximação, eu sei onde é que fica a sala de alguém importante, eu sei, conheço pessoas que trabalham lá, né? Conheço usuários, né, da Cellbet, assim por diante. E o White Box, eu sou um funcionário da Cellbet, porém eu sou analista ou eu sou um prestador de serviço da Cellbet e quero testar, conseguir escalonar as minhas credenciais, as permissões das minhas credenciais para acessar coisas que eu não deveria estar acessando na minha posição. Então são esses os 3 níveis. Um completamente externo, visão de hacker, bem hacker. Um intermediário, onde eu tenho algum nível de informação, eu conheço um pouco do ambiente, né, ou fui exposto, né, a algum tipo de informação do ambiente, e o white box, que geralmente é por uma perspectiva de atacante interno. Eu, Gabriel Pedroso, não gostei como alguém falou comigo e quero fazer mal para essa pessoa, ou quero acabar com a empresa porque essa pessoa trabalha lá. Então, pode ser também alguma coisa motivada assim, tá? E serviços gerenciados de firewall, senhores. Então, firewall gerenciado, né, por nós,
alugado e gerido, né? Então a gente tem lá, a gente cuida das regras de firewall, a gente pode acionar, por exemplo, links de comunicação, operadoras que estejam chegando diretamente no firewall, a gente pode ter algum nível de assessment, algum nível de revisão de regras de firewall, rotinas e assim por diante, validar, monitorar os firewalls, né, tanto vendidos como alugados. Então, aqui é bem a nível de caixa de firewall, de chamado também como perímetro, borda, proteção de borda, proteção de perímetro, esse tipo de coisa. Acesso também fala. Eu não gosto muito de acesso porque ele confunde com outras coisas. E para cada um desses serviços, a gente tem um formulário, uma pergunta qualificatória para eu selecionar quem vai avançar ou não. Ou eu posso ter algumas perguntas padrões que eu consiga ampliar um todo. Por exemplo, por que eu estou perguntando isso? O site novo da Selbet, a gente vai ter lá o OnePage que fala de cyber. Lá a gente está mencionando todos esses serviços. Daí tem um formulário de contato, nome, sobrenome, empresa, cargo. Tem alguma pergunta qualificatória ali que a gente conseguiria filtrar o todo? Ou todo mundo que cai naquela página a gente pode passar para o time de SR trabalhar? Não, aqui é bastante pergunta, tá? Na verdade, aqui é como se fosse uma árvore de decisões, assim, há uma pergunta, elimina um caminho, mas segue por outro, que tem outra pergunta que pode eliminar um caminho que segue por outro. Entendi. Então aqui a gente pode fazer quando vê um trabalho de árvore de decisão, tá? Onde a gente tem perguntas mais de alto nível que nos dizem para qual ramificação dessa árvore a gente vai ir. Mas depois vão ter outras perguntas que, por exemplo, vão ir ramificando cada vez mais, né? Tá, então de primeira camada, assim, é melhor a gente passar tudo ali olhando na OnePage, no site da Selbet, daí na hora que cair aqui dentro a gente qualifica, filtra. E olhando geralmente para o SOC, no SOC a gente acaba fazendo muita pergunta, né, de qualificação. Tá. Beleza, eu preciso receber os eventos dos teus firewalls, tá? Daí tu me diz, não, mas eu não tenho firewall. Cara, meu Deus do céu, só um pouquinho. Vamos começar pelo básico, vamos botar um firewall, então, Entendi. E já botar São coisas mais na reunião, é mais na conversa. Exatamente. Eu não uso antivírus. Não, daí eu digo assim, tá, beleza, além dos eventos do teu firewall, eu preciso dos eventos do teu EDR. Né? Daí eles, mas eu não uso EDR, eu uso antivírus normal. Cara, então, sim, ó, EDR é bem importante. Já vai descobrindo a maturidade ali no... Isso. Tá. Uma etapa de qualificação um pouco mais técnica. E é isso, senhores. Essa é a apresentação que o especialista faz, né, de SOC. Daí, claro, depois disso daqui ele vai, mostra a tela, mostra a interface propriamente dita, né? Deixa eu até abrir aqui, não sei se eu já mostrei para vocês isso. Acho que não. Um outro diferencial também, né, falando de diferencial ali, a Gleice tinha comentado, pode ser essa questão de tangibilizar, né? Do cliente ele ter um cockpit para ver o SOC funcionando. Então, às vezes, tem empresas que tu não... É um serviço, tu não tangibiliza. Como é que eu tangibilizo andar de avião? Cara, tu tá lá do outro lado, tu foi de avião, pronto, tá tangibilizado. Não tem uma forma, assim, de tu tangibilizar aquele serviço, né? No nosso... Tem várias empresas, assim, que não tem nenhum tipo de entregável. Eu vou te entregar um relatório de tempos em tempos. A gente tem esse cockpit aqui, onde a gente entrega a visão de tudo que está sendo monitorado do cliente em tempo real. Então, por exemplo, eu quero saber quantos dispositivos eu tenho agora nesse momento sendo monitorados. Opa, ativos, 10. Desconectados, 4. Então aqui eu já vejo um problema. Ó. Tipo, se eu não conheço efetivamente aqui, aliás, se eu não deveria ter essa situação aqui, ó, eu já tenho aqui uma atuação no meu SOC ligando lá pro meu cliente já dizendo, cara, olha só, tu tá com 4 dispositivos desconectados, eu não tô recebendo os eventos deles. Eu não tô sabendo se eles estão vulneráveis ou não. Então isso aqui é uma coisa importante. Isso aqui é processo, tá? Muitas vezes tem empresas que falham nisso. O cara simplesmente pega aqui do lado do cliente, desliga um servidor para testar a prontidão do SOC e não recebe ligação nenhuma. 1 mês, 2 meses. Daí o cara, depois, na hora de renovar, diz, cara,
Eu desliguei aqui um servidor super importante aqui para mim, vocês nunca me ligaram para saber o que aconteceu. Vocês simplesmente não estavam monitorando o que vocês deveriam estar monitorando. Então, veja assim, tem processo, né? Ferramenta, processo, pessoas. Então isso aqui já me traz uma visibilidade de quantos ativos eu estou monitorando na estrutura. Aí aqui tem esse carinha aqui parece uma bolsa, né? Passando aqui o ticker, o valor, né, daquele ativo. Esse cara aqui, na verdade, é quais são as últimas vulnerabilidades altas e críticas das últimas 24 horas no ambiente. Daí isso daqui é tipo Java desatualizado. Daí o CVE aqui, quando eu clico, ele me diz, né? Me dá mais algumas informações, mas eu tenho que ir em busca desse CVE aqui para saber efetivamente o que ele faz. Daí quando eu entro no CVE, ele me diz daí detalhadamente, um atacante que vai explorar a interface SSH, caso ele mande um conteúdo assim assado, ele ganha acesso administrativo. Para que isso ocorra, precisa 3 estrelas estarem alinhadas e ser meia-noite. Então, assim, ele descreve toda a situação de como é que aquilo é Mas como explorado. prevenção ali, né? Exatamente. E daí Por quê? aqui, uma dúvida falar. assim, geral. Então, a gente monitora esse painel aqui de SOC. Beleza, esse é o contrato, vamos dizer assim, plano básico ali dele. Percebi que você está com os agentes ali que estão desligados. A ação de resolver o problema não é, entre aspas, nossa responsabilidade se ele não contratar esse serviço. Mas se ele quiser, Exatamente. a gente coloca um profissional lá dentro para fazer tudo isso aqui executar. Na verdade, a gente vai avisar ele, a gente vai dizer, fulano, cara, tenho 4 hosts teus aqui que estão desconectados, e vou dizer quais são eles. Daí eu vou pedir, tem como tu conectar, tem como tu ligar eles ou ver o que está acontecendo, pois eu não estou recebendo os eventos deles. E isso é um grande problema. Né? Então, por isso que entra naquela parte ali de maturidade. Se o cara não entende ninguém de segurança da informação internamente, pode ser que eu tenha que executar isso aqui. Daí tem ali alguma coisa no A contrato gente que faz um prevê a execução outsourcing, disso. um serviço, alguma coisa Exato. ali para a gente resolver. Alguma coisa de campo. Não, o cara só tem que ir lá e dar uma dedada no servidor que ele desligou com uma falta de luz. Né? Então, mas não tem ninguém de TI lá e o pessoal não se anima a abrir o hack e ligar um equipamento. Então tem um outsourcing que vai lá e liga o equipamento. Tá. Um exemplo meio burro, Então, um exemplo meio à toa aqui, mas é uma possibilidade. Então aqui a gente pode falar que eu encontro o seu problema e se você precisar eu resolvo o seu problema. Você pode contar comigo de ponta a ponta nisso. Não só te dou um relatório e falar assim, arruma isso daqui, não. Eu vou lá e arrumo para você se você precisar. Exatamente. Dependendo dos níveis de contrato, dá para fazer exatamente isso. Tá bom. O que mais que a gente traz aqui? muito aqui na Business Consulting, que é atendimento de ponta a ponta, que a gente fala na nossa consultoria. Então eu vou lá, dou a consultoria, eu entrego um book na sua mão e você sai executando se você quiser. Não, se você quiser, eu executo esse book também. Que a gente fez. Então é o mesmo cenário aqui para Cyber. Tá. Sim, perfeito. O que mais tem aqui de informação nessa tela inicial? Tem aqui os eventos por segundo, né? Quantos eventos por segundo eu estou recebendo dessa estrutura aqui de 10 ativos. Então eu estou recebendo ali em média 12 eventos por segundo. Uma estrutura bem paradinha. Tenho aqui a visão geral do CIEM, né? Então, quais são os eventos que estão chegando e quais são os ativos que estão gerando os principais eventos. Então, aqui eu tenho todos os ativos, como é que está mais ou menos essa ingestão de eventos que eu estou recebendo. Eventos por severidade, então eu estou recebendo aqui vários de nível 5, né, de severidade, a maioria é uma severidade baixa. Aqui eu consigo ver os últimos eventos, o que eles são, da onde eles vieram e contra qual ativo foi. E aqui em cima é eventos por severidade cumulativos. Então, 58 mil eventos de severidade baixa, isso daqui pode ser, por exemplo, senha errada. Né? Um usuário tentou um acesso aqui com senha errada. Severidade média. Aliás, baixa aqui, vamos dizer, usuário e senha errado. Usuário não existe. Médio, né? O usuário existe, mas a senha é errada. Né? Alta.
usuário existe e o cara já tentou 10 vezes a senha, né? Senhas diferentes, pode ser inclusive count de senha. Crítica, né? Usuário existe senha correta, só que aquele cenário lá do Gabriel lá na Conchinchina. Já o XDR bloqueia Gabriel imediatamente. Ou outras coisas, né? Aqui pode ser, por exemplo, um evento dizendo Java desatualizado e com vulnerabilidade crítica. Né? Pode ser isso também. Então aqui lembrem que é ataque e vulnerabilidade. E se tiver DRPS contratado junto, pode ser, opa, credencial vazada. Né? Ó, acabei de encontrar uma credencial aqui, um evento que o Mantis me mandou de uma credencial vazada na Deep Web. Isso visão geral. Indo para a parte de caçada de ameaças, né? Então aqui, ó, eu tenho diversos atacantes, né, batendo aqui na minha estrutura, a maioria deles tentando se identificar como root nos meus sistemas. Tá vindo ataque de todo mundo, todo mundo, então quase que sem restrições, né? A maioria desses caras está ausente de qualquer tipo de base de inteligência. Então, olha, a maioria desses caras que estão tentando acesso como root aqui, 58% deles, eles não estão listados como atacantes conhecidos. Tá? Então, isso aqui que quer dizer isso? Apenas 41, apenas, né? Menos da metade, mas uma boa parte, né? 41, quase 42%, são identificados já como atacantes recorrentes aí no mercado, né? Daí, claro, existem aqui técnicas de ataque, de ficar mudando de IP a cada tentativa, né, que faz contra mim, por exemplo, brute force. Brute force é alguém ficar tentando bater na minha estrutura com o usuário e senha, tentando outra senha, né? Um usuário válido testando senhas. Isso é brute force. E de uma única origem. Tem o slow brute force. O slow brute force é a mesma coisa, só que de origens distintas. É como se eu saísse de um IP de Porto Alegre, contra a aplicação, não fui bem sucedido. Saio de um IP de Joinville, contra a aplicação, não fui bem sucedido. Saio de um IP de São Paulo, contra a aplicação, não fui bem sucedido. Daí isso dificulta a detecção de que aquilo é um atacante. Então, eu estou usando uma técnica mais avançada de ataque. Em vez de usar brute force, eu uso slow brute force. Isso aqui que esse cara aqui me diz, tá? As pessoas estão batendo aqui, mas a maioria delas não está qualificada aí nas bases de inteligência mundiais como atacantes já identificados ou conhecidos. Beleza, vi ali que vários caras estão tentando, como root, né, ganhar acesso aos meus servidores. Mas quais são efetivamente os ataques que estão tentando ser feitos? A maioria, 42%, é password guessing, então adivinhação de senha. O cara simplesmente está batendo aqui e tentando adivinhar minha senha. Outro, ele está tentando entrar pela porta SSH dos servidores, que é o acesso remoto dos servidores na porta 22. Account Access Removal, não me lembro o que é esse daqui. Não sei ainda todos os tipos de ataque. Brute Force, né, aquele cara ali que eu disse para vocês, um único remetente, né, um único atacante tentando ali usuário e senha repetidas vezes. O acesso de gestão remota do Windows, contas válidas, olhem aqui, ó, eu tenho aqui contas válidas, ó, 451 ataques de contas válidas. Isso aqui é bem perigoso, ainda bem que não é a maioria. E algumas outras coisas aqui, por exemplo, a parte de administração de rede SMB, né, de descoberta de servidores de rede e outras coisas. Então, bem interessante. Esses aqui são os códigos desses ataques lá no Mitre, né, que é uma framework, e aqui mais alguns dados sobre as táticas utilizadas, né, credenciais, movimentação lateral, impacto direto, né, por exemplo, no DDoS ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então, esse daqui é sobre ataques. Esse explorador de eventos aqui é basicamente um monte de eventos, todos aqueles eventos que vocês viram lá, né, 58 mil ou cento e poucos mil,
eles estão todos listados aqui para eu consultar, né? Caso eu queira ir no grão, tá? Estão todos listados aqui. Olha aqui a paginação, ó. Uma de dos 20 mil linhas, né? Então, cara, tem bastante evento aqui para dar uma olhada. E cada página, aliás, cada 20 mil páginas, com cada página ali com um grande parte de linhas, umas 20, sei lá, umas 50 linhas ali. Os agentes, né, como é que estão eles então? Esses aqui são os meus servidores, onde eu tenho todos os agentes instalados. Ó, aqui está carregando ainda, ó, estados com agentes graves. Ó, eu tenho aqui os 4 desconectados, aqueles, então aqui eu já consigo saber quem são eles, quais são os endereços, e todos os eventos que eu estou recebendo. Então eu estou recebendo aí 29 mil eventos de baixa severidade, quase 1.000 de média severidade, nenhum de alta e nenhum de crítica. Mas eu tenho esse ponto de atenção de estar com 4 desligados, ou sem comunicação. Então não sei, na verdade, o que está acontecendo nessas 4. E aqui eu tenho a análise das vulnerabilidades. Então a gente falou bastante aqui sobre eventos, e esses eventos eles podem ser de ataques ou vulnerabilidades. E aqui são os de vulnerabilidades. Então aqui vocês veem que estão listados aqui quantas ocorrências de determinados CVEs eu tenho na minha estrutura. 22 deles são CVEs críticos, né? Então aí que tem um grande impacto caso eles sejam explorados, né? E é geralmente por aqui que eu começo a resolver. Então eu olho para os críticos e vou baixando aqui, caso eu tenha tempo de atender as de alta e média. Isso aqui é para a parte de segurança e depois aqui eu tenho os relatórios de compliance. Relatório de compliance LGPD. Tantos ativos, aqui não está carregando aqui embaixo, mas eu tenho aqui, por exemplo, 386 eventos, né, de segurança que impactam nas cláusulas 46 e 48 da LGPD. Eu tenho que pegar aqui a LGPD e tenho que ver quais são essas cláusulas, né? O DPO já sabe de cara aqui o que isso significa. A mesma coisa aqui no GDPR, que é a LGPD europeia, né? Então eu tenho aqui esses ativos, né? Com diversos eventos ocorrendo que ferem pelo menos 3 cláusulas específicas aqui da GDPR. E o mesmo formato os outros. Ó, se eu for num IPA, é a mesma estrutura, né, um outro tipo de compliance. Se eu for no NIST, é outro tipo de compliance, outra estrutura. Ó, todas as cláusulas que ele está ferindo. E se eu for no no PCI, DSS ou no TSC, a mesma coisa. Ó, então, bem interessante também pela perspectiva de compliance. Eu tenho uma dúvida. O cliente, quando ele contrata algum tipo de serviço de segurança da informação, esse tipo de contrato, né, ele é temporário ou é assinatura e a pessoa contrata e não tem período, assim, para terminar, assim? Eu pergunto mais em relação aos cases, né, porque a gente tem pelo menos 3 clientes que já contrataram. E na consultoria, a gente tem um período de execução do projeto só depois que que se torna um case. No caso de segurança da informação, eu queria saber como é que a gente poderia tratar isso. Se for SOC, ele é um contrato recorrente, então ele tem uma vigência, né? 12, 24, 36, 48, 60 meses. Então o SOC ele é por vigência. Mas se eu for, por exemplo, contratar o PDSI, que é o Plano Diretor de Segurança da Informação, ele é por empreitada, é um projeto. Então é que nem consulting. Tu vai ter ali um período, sei lá, uns 6 meses, até ser entregue o objeto daquela contratação, que pode ser uma política, né, o plano e assim por diante. Pode ser um monte de documento lá que traz todas as regras de segurança da informação da empresa. Então, SOC sempre vai ser por vigências específicas, e daí padrão lá mais para 36 meses em diante. E podem existir por empreitado ao projeto. Serviços específicos. Boa. E até aproveitando essa pergunta da Rafa, olhando um pouco para case, né?
Acho primeiro assim, acho bem legal a gente ter essa visão, porque agora eu consigo enxergar tudo que a gente fala ali de segurança da informação, tangibilizar, né? Isso daqui de uma maneira mais clara, acho que foi super bom para o nosso lado. E quando a gente fala de case, quando a gente está falando em segurança, eu estou falando em vulnerabilidade. Eu quero gravar um case com uma empresa que contratou o SOC. Provavelmente, essa empresa ela já foi atacada, ou quase está sendo atacada, e ela não quer se expor para o mercado que ela foi atacada, porque isso vai queimar o nome da empresa. A gente consegue ter gravações de cases ou autorizações dentro dessas empresas por ser dados mais sensíveis. Isso é comum para segurança, não é? Sim, consegue sim. Não necessariamente a empresa foi atacada, né? Claro, falei para vocês que o principal motivador é esse, mas se a empresa não falou pro mercado, ninguém vai saber, né? Só os próximos vão saber. Mas também existem muitas. Hoje em dia, existem muitos requisitos legais para isso, quanto nos contratos, por exemplo. Acho que eu cheguei a citar. No contrato exige que tenha tais e tais Sim, mecanismos sim. de segurança, né? Então, num case pode também ter essa pegada, cara. A gente tá vendo aí no mercado a questão de segurança, a gente não quer comprometer os nossos parceiros, nossos clientes, então a gente resolveu contratar a Cellbet para prestar o serviço de SOC. Então pode ser uma pegada mais de compliance, né? De compliance e proteção, do que efetivamente, olha, já tivemos problemas no passado, nos Entendi. ferramos, mas aprendemos, daí contratamos a Cellbet. Então pode ser um outro caminho no discurso. E os clientes geralmente liberam para gravação de case? Tem essa cultura? Ou é mais difícil, assim, um histórico? Não sei te dizer, mas eu imagino que não tenha muito problema, não. O Tá. que pode ter problema é mais pela parte de normas da empresa de uso de marca e uso de marca, nomes e assim por diante, Uhum. patentes, assim. Às vezes o cara vai dizer, não, Renner, por exemplo, já foi nosso cliente aqui, não liberava, assim, ó, nem se fosse positivo as coisas que a gente ia falar, não liberava, não permitia o uso de nada. É mais Então, a cultura da empresa, né? é, Compliance ali. pode ter muito mais uma questão de compliance do que efetivamente uma questão de visão se é bom ou ruim naquela comunicação. Tá. Boa. Outra E é isso. dúvida, esse dashboard que você mostrou, ele traz muito dado assim em relação aos tipos comuns de ataques. A gente conseguiria ter algum tipo de acesso assim à informação para a gente produzir conteúdos relacionados do tipo, esse tipo de ataque aqui está sendo muito comum. Ou então, esse tipo de ataque aqui a gente conseguiu evitar com determinado tipo de serviço. Sim, isso é possível. Ali, por exemplo, na questão de ataques mais comuns, a gente pode tanto usar pesquisas de mercado e trazer a nossa experiência, que daí são os dados do nosso ambiente, né? Por exemplo, faz uma publicação. Segundo a empresa XYZ, Deloitte, por exemplo. Segundo a Deloitte, os ataques mais comuns têm vínculo com acesso, né? Usuários, credenciais e acesso. Nós corroboramos com essa visão, pois na nossa estrutura os ataques mais comuns são esse. Então a gente pode fazer publicações dessa forma. Pega um número de mercado, a pesquisa de uma consultoria grande aí de mercado e corrobora junto com os nossos números. Para a gente até mesmo dizer, cara, sim, tá tudo certo, é isso mesmo, até mesmo porque também nós estamos aqui vendo esse mesmo comportamento que a Deloitte viu. Boa. Então isso é legal. Ou a gente mesmo chegar num nível de sair um relatório de segurança da informação, seu bet, né? Seu bet virar uma empresa Também. muito voltada que, saiu os dados do mercado da seu bet, a gente começa a ganhar Exatamente, awareness a respeito. trazer o analytics da Cellbet. Olha, detectamos aqui no ano de 2025 um aumento nos ataques vinculados a credenciais, né? Com relação ao início do ano, onde tinha tantos por cento, e ao final do ano um crescimento de 30%. Então, cuide mais das suas credenciais. Sei lá, uma coisa nessa linha. Boa.
E para a gente ter, tipo, esse tipo de informação, tem alguém específico que a gente pode perguntar? Gabriel. Olha, O próprio. tem três pessoas específicas, eu, o Rossi e o Rafa. Somos ali os cabeças ali de cada área, né? O Rossi na parte de entrega, eu acho que ele seria o cara ali mais próximo desse dado possível. O Rafa ali tem essa visão bastante de mercado, como arquitetura, e também, né, consegue coletar dados internos com o Rossi, né? E eu ali que consigo coletar dados com ambos. Então, também tem essa frente. Mas o Rossi ali eu acho que seria o cara mais próximo do dado. Porque a célula de entrega é dele. Pô. Beleza. O que a gente está fazendo, tá, Rafa? Todo esse conteúdo novo que a gente está criando, página, one page, publicação, case, essas aprovações, eu tenho um grupo que eu tô com os 3. Então eu tô jogando lá. Então, ó, gente, tô precisando de ajuda na aprovação disso aqui. Vocês conseguem me ajudar? Daí quem O primeiro que puxa responder mais, tá se respondido. identifica, o primeiro que responder, tá tudo certo. Então, qualquer solicitação que a gente tem aqui, preciso criar um e-book, tô com essa dúvida. Pessoal, preciso de um estudo de pesquisa de mercado. Vocês têm? A gente manda ele para eles e eles mandam. A gente tem uma qualidade muito boa nessa BU, que é, além da predisposição dos 3, tá ali conectado muito no mercado. Então, eles geram bastante conteúdo para a gente. Então, a gente só tem que ser inteligente de sempre estar pedindo esses conteúdos para eles estarem gerando, para a gente não precisar ficar criando nada do zero do lado de cá, entendeu? A predisposição mais Beleza. do lado do Rossi, né? O Rossi ali é o cara que mais responde, né? Eu ali até agora não revisei nenhum conteúdo, eu acho. Alguma outra dúvida, gente? Para o nosso lado aqui? Não? Acho que o Gabriel explicou tudo que tinha que explicar ali, até agradeço aí. Variou bastante o que a gente tem como percepção da nova BU, né? Então, fica só perfeito. Obrigada, Gabriel. Valeu. E claro, né, pessoal, isso aqui vai evoluindo. Então, que nem eu comentei ali na parte de maturidade de oferta, onde a gente também está aprendendo o mercado e evoluindo a nossa oferta. A parte de comunicação também a gente vai evoluindo. Então, por exemplo, eu já até mostrei para o G alguns slides que foram utilizados numa apresentação comercial para um grupo de clientes aqui em Porto Alegre na sexta-feira. Então, já tinha algumas coisas diferentes. Então, na medida do tempo, a gente pode fazer alguns refreshes, algumas coisas, para mostrar ali coisas que a gente está usando novas, né? Então, E a gente isso só daí falou de também. SOC, né? Aí hoje, esses 2 É, treinamentos só foi SOC, é uma vírgula. a gente citou muita coisa aqui, né? Mas o cerne foi SOC. Por exemplo, assim, a gente pode pegar pentest, claro, vai ter um pouco mais de informações ali do que eu trouxe de pentest para vocês. Que tipos de ativos a gente ataca? A gente ataca isso, aquilo. Então, dá para trazer mais informações de algumas coisas. Como é que se Outros tem. parece ali o monitoramento do DRPS, né? A gente traz a interface do Mantis e mostra, né, como é que vem os eventos do DRPS. Então, E tem outras coisas que dá para de, explorar. pô, e de estratégia, tá, gente? Só para vocês entenderem como é que tá indo essa BU nova. A estratégia que o Gabriel está trazendo para a gente começa pelo SOC, vamos o mercado nos conhecendo como segurança da informação, mas o nosso carro-chefe no momento é o SOC. E aos poucos a gente está inserindo outros produtos. Então, daqui para frente, até quando o Gabriel falou assim, Jean, segura um pouco o SOC, vamos trabalhar aqui outro produto. Daí a gente vai abrir outras frentes. Mas, por Acordo com a enquanto, a gente demanda, né? segue como SOC. Isso. Então, webinar de SOC, conteúdo de SOC, assessoria de SOC, Google Ads, por exemplo, que eu já ativei de ontem para hoje, está vindo específico de SOC. Então, SOC, por enquanto, até o Gabriel nos direcionar para o outro lado, é a nossa estratégia ali do momento. Nada nos impede da gente citar os outros, mas gastar a nossa energia, vamos dizer assim, 85% da nossa energia é SOC, por enquanto. Isso aí. Perfeito, pessoal. Vou tomar uma água aqui que minha garganta está pedindo. Qualquer dúvida ali, podem chamar. O Jean ele tá toda semana com acesso direto ali também. Se tiver alguma dúvida, eu costumo ali ter uma certa velocidade nas respostas. Boa, obrigado, viu, Gabriel? Perfeito. Valeu, Obrigada, viu, pessoal. Gabriel? Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, Vou gente. parar a gravação aqui. Tchau, Valeu. obrigada.